Olá, olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus. Vamos lá para a nossa última aula que estamos estudando durante esta semana para transformar a nossa casa num lugar protegido, num lugar de prazer, lugar fechado, protegido, Éden, lugar de prazer, lugar de delícias. E eu acredito, queridos, como nós temos batido na tecla, que a salvação, a restauração, a transformação de uma sociedade inicia-se por uma família protegida, por uma família ajustada. E nós estamos estudando isso, ok? Traz mais gente para seguir a gente. Clica aí para você se inscrever no canal, queridos. Clica aí no sininho para você não perder as notificações, para que toda semana a gente esteja junto. Clica aí nesse aviãozinho aí para você chamar mais pessoas e falar para elas, já começou, a aula está lá, vamos participar dessa aula, pegue sua Bíblia, pegue seu caderno, como sempre aconselho, não coloque numa folha solta, porque está arriscado você acabar se esquecendo, ou perdendo, se extraviando a folha. Isso não será bom, porque são seus apontamentos. Quem sabe você não está colocando nessa página o primeiro capítulo de um livro seu, escrito por você. Eu tenho tido a honra de escrever alguns livros, alguns materiais. Aliás, se você quiser algum material, clica aqui no link aqui embaixo para ter nossos materiais escritos, tá bom? Mas para mim é muito importante a sua participação. Curte lá, coloca o like lá. E essa semana eu vou fazer uma enquete. Eu gostaria que você dissesse qual das 5 aulas desta semana foi a que mais tratou com você, foi a que mais trabalhou com você, qual dessas aulas você mais foi impactado, você foi movido. Diga para mim, coloca isso aí, porque isso para mim tem uma importância muito grande, isso tem uma importância maior que você possa imaginar. E eu gostaria muito de contar com você. Eu gostaria muito de pedir a você que esteja colocando aí, olha, para mim, a primeira aula, a segunda aula, a terceira aula, a quarta aula, a quinta aula, enfim, para mim é muito importante que você assim o faça, ok? E eu gostaria que você atentasse aí para esta 6ª aula, que vai ser bombástica. O 6º e último princípio que rege uma família, que delinea, que redesenha uma família protegida, é o princípio da família. Mas, pastor, o princípio da família, estudei identidade, estudei responsabilidade, estudei autoridade, compromisso. Família, eu já não estava falando de família, sim, mas algumas pessoas não entendem que viver em família é um princípio e não simplesmente um ajuntamento de pessoas. 2 ou 3 pessoas que se juntaram debaixo de um mesmo propósito não configura ser uma família. Família tem princípios que a antecedem. Uma família só é ajustada quando passa por um processo que eu chamo aqui nesta aula do processo cirúrgico divino. Nossa família só será de fato uma família ajustada quando ela passar por um processo cirúrgico de Deus, de uma cirurgia feita por Deus. E é interessante, queridos, que toda cirurgia ela é a expressão de um inconformismo com o quadro atual. Ninguém passa por processo cirúrgico se estiver satisfeito da maneira como está. A Bíblia diz, queridos, que Deus fez a família como resultado de um ato cirúrgico. O princípio da família é exatamente esse princípio que está embasado numa ação cirúrgica, onde Deus opera, e na operação de Deus a família surge. Mas por que, pastor Marcos? Foi um ato de inconformismo de Deus. Porque a Bíblia diz que tudo que Deus fez, viu Deus que era bom. A única coisa que Deus viu que não era bom é que o homem estivesse só. E ele disse, far-lhe-ei uma auxiliadora que seja competente. Então, no capítulo 2, versículo de número 21, abra sua Bíblia comigo e já anote aí o 6º princípio, que é o princípio da família, ok? Mas no capítulo 2, no versículo de número 21, está o nosso último princípio, a nossa última aula. Está dizendo assim, a partir do versículo 21. Então o Senhor Deus
fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. A Bíblia está dizendo, queridos, que Deus faz um ato de ação cirúrgica, porque no versículo 18 você vai ver que ele diz: não é bom que o homem esteja só, então eu vou fazer uma auxiliadora. E quando ele decide formar uma família para Adão e dizer para que ele, a partir de então, se multiplicasse, etc, 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 dando a possibilidade dele viver aquilo que Deus já havia falado com ele para que ele se multiplicasse. Então, quando Deus fez isso, fez num ato cirúrgico, que passa por algumas etapas, e eu quero trabalhar com você sobre elas aqui. Pegue seu material de anotação, pegue a sua caneta, porque essa aula está muito profunda. Nós vamos fechar com chave de ouro. Veja bem, eu quero que você entenda o seguinte: você já notou que toda intervenção cirúrgica é resultado de um inconformismo com o quadro atual. Toda intervenção cirúrgica é resultado de um inconformismo com o quadro atual. Agora, esta cirurgia passa por 5 etapas. Anote isso. Quais são as 5 etapas da cirurgia divina para que a nossa família seja uma família protegida, um lugar de prazer? Está preparado? Então vamos lá. Primeira etapa, ok? Primeira etapa, mortificação. Anote aí. Deus faz o homem amortecer-se no seu colo, diante dele, assim como um médico que anestesia o seu paciente antes de começar o processo. Deus anestesiou o homem, me permite usar essa expressão na falta de outra, não muito teológica, porém mais científica. Deus amortece o homem, Deus mortifica o homem, Deus faz com que o homem caia em profundo sono. Quanto mais profunda for a cirurgia, mais profunda será o sono, mais profundo será o sono, a mortificação, o tempo de anestesiamento para que este homem não interfira, não reaja, porque se eu não estiver mortificado, se eu não estiver anestesiado, eu reajo. E toda reação, queridos, é uma resposta a uma ação. E Deus não nos fez para sermos reativos, Deus nos fez para sermos ativos. Agir é uma coisa, reagir é outra. Quem age está no controle da situação, quem reage está sendo controlado por ela. Então, a mortificação é o primeiro processo para que a sua casa, a minha casa, o nosso casamento, a nossa família volte a ser um jardim protegido e prazeroso, queridos. Por quê? Porque há muita coisa que ainda está muito viva dentro de nós. Há muita coisa que ainda não obedece a Romanos capítulo 8, pode anotar aí, versículo 13. Se pelo Espírito de Deus, você e eu mortificarmos os feitos do corpo, então nós seremos ajustados, salvos, livres, porque ainda tem muita coisa que está viva dentro de nós. Talvez você esteja aí vivendo algumas mazelas na sua alma, por causa de coisas do passado que ainda estão vivas dentro de você. Queridos, ninguém tem o poder da autoamnésia. Você não tem o poder de esquecer-se de coisas que feriram você. Eu não tenho o poder nesse meu livro aqui, chamado Zikron. Você tem algumas orientações sobre como lidar, queridos, com as mazelas do passado, de não carregarmos um karma psíquico em nossa alma, sermos no presente, resultados do passado, como eu digo no meu livro, Como Prevalecer em Tempo de Crise. Eu falo muito sobre isso nesse livro. Você ser no presente um resultado do passado, sermos restos do passado. Você não tem como apagar isso, mas você tem como mortificar isso na ação do Espírito Santo de Deus. Queridos, a Bíblia não fala que Adão
dormiu de cansado. A Bíblia fala que Deus o fez cair em profundo sono. Nós precisamos entender que o sono é uma das mais evidentes expressões de que nós somos dependentes do Senhor. Por isso que o salmista diz: em paz me deito, eu logo pego no sono, porque só tu me fazes repousar em segurança. Isso está tanto no versículo de número capítulo 3, quanto no capítulo 4 do livro de Salmos, falando sobre o sono, sobre deitar, acordar, porque o Senhor nos sustenta, é você quem dorme nele, acorda nele. Então esses processos que Deus quer fazer, eu estou te garantindo isso, deixa Deus mortificar. Sabe, a Bíblia fala: se pelo Espírito mortificados os feitos do corpo, queridos, nós precisamos disso. Paulo diz aos Colossenses: fazei morrer a vossa natureza terrena. Fala demais, se ressente demais, se magoa demais, todas essas coisas estão muito vivas dentro de você, uma raiva que não passa, uma amargura que não se dissolve, porque tempo não cura ferida emocional. Ou Deus nos mortifica. Mas pastor, como eu faço isso? Você já está aprendendo. Romanos 8, versículo 13. Colossenses, você vai encontrar Paulo falando que se você não fizer morrer a natureza terrena, a natureza humana, porque a nossa natureza, ela colide com a natureza divina, querido. No nome do Senhor Jesus, primeiro processo, mortifique-se a si mesmo. Mortifique você, faz morrer algumas coisas que ainda estão vivas. É você quem tem a responsabilidade. Não peça a Deus para você esquecer, é você que tem a capacidade de ir em Deus falar: vai morrer no nome de Jesus. Isso não permanecerá mais. Nada que vai para o altar pode permanecer vivo, porque aquilo que está no altar passa a ser exclusividade de Deus. Se ficar vivo, volta com a gente. Isso não poderá acontecer. Por favor, anote aí como primeiro princípio, a mortificação, ok? Você já anotou aí? Já anotou? Ok. Só para situar você, a Bíblia fala em Colossenses capítulo 3, versículo 5. Capítulo 3, versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Por estas coisas vem a ira de Deus. É você quem faz morrer. Deus não está falando de oração, Deus está falando de atitude. Nem tudo na Bíblia se resolve apenas com oração. Nada se faz sem oração, mas nem tudo se faz só com oração, se faz com atitude. E ele não está falando, ore para isso passar. Ele fala, faz você morrer, em nome de Jesus. Amém? Segunda etapa, depois da mortificação, vem a incisão. Incisão. Deixa eu me soletrar aqui, que não é uma palavra muito usada por nós. I-N-C-I-S-A-O-T-I-O. I-N-C-I-S-A-O-T-I-O. Incisão, que é o mesmo que cortar, que é o mesmo que dividir as partes, que é o mesmo que coloque isso aqui para esse lado, coloque isso aqui para esse outro lado. Então, depois que Deus faz o homem mortificar, ele faz uma incisão. Deus faz uma incisão, um corte ao lado do homem, a parte a ser operada, sabe? E isso faz com que ele possa olhar para o lado de dentro. Há algumas coisas, queridos, na nossa vida familiar que não mudaram, porque nós estamos ainda ligados a algumas coisas. Algumas coisas não foram cortadas da nossa vida. Sabe por que muitos casamentos estão constantemente sendo ameaçados de divórcio? Porque a palavra divórcio não foi cortada de dentro de casa. Sabe por que muitas famílias ainda estão na possibilidade de se dissolverem, de se separarem? Porque a palavra separação não foi cortada, não se foi feita uma incisão, dizendo, olha, aconteça o que acontecer, ficará validado o que foi prometido no altar. Corte, querido, corte. Alguém já disse, não está escrito na Bíblia, que Pedro só voltou a pescar porque guardou o barco, né? É interessante que quando Jesus os encontra pescando outra vez, e é interessante que eles
tinham sido chamados por Jesus para deixarem tudo e seguirem. Como é que eles agora estavam com o barco e lá pescando outra vez e não conseguiram apanhar nada, se não era mais para eles serem pescadores de peixe, mas sim pescadores de homens, tá? Então veja bem, é importante a gente entender essa questão. Enquanto Adão dormia, Deus abriu o lado dele, Deus abriu a sua costela, Deus olhou para onde estava aquilo que ele desejava fazer, aquilo que ele desejava tocar. Deus quer abrir algumas coisas, e toda incisão, se não fosse a mortificação, nós reagiríamos, porque Deus quer cortar algumas coisas. Por que algumas pessoas se converteram e elas conseguiram cortar da vida delas determinados níveis de relacionamento, atitudes, hábitos, comportamentos, vícios que tinham? Porque houve uma incisão, houve um corte. Por isso que a palavra de Deus nos fala que quando você se converte, você passa por uma circuncisão no coração. Houve um corte no coração de algumas coisas que nos prendiam, porque a Bíblia fala, queridos, que onde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Por isso que o coração tem que ser cortado de alguns tesouros indevidos. Isso está em Mateus capítulo 6, versículo 21, porque senão o nosso coração ficará preso nessas realidades. Que Deus te ajude nesta segunda etapa. Primeira etapa da cirurgia divina, mortificação. Segundo, incisão, cortar, decepar, fazer, jogar fora aquilo que está de fato nos prendendo a algo que no futuro nos prejudicará. Não se esqueça que quando no capítulo 10 do livro de Marcos, Bartimeu, ele é chamado por Jesus, depois do seu clamor, do seu grito, ele lança de si a sua capa, dá um salto e vai até Jesus, ou seja, cortou de si, se desvencilhou daquilo que o estava prendendo. Então, o que é que você está precisando cortar? Queridos, talvez Deus já tenha mortificado você, mas o que prende você ao que já deveria ser cortado é o valor indevido que você dá a isso que te aconteceu, ou a pena de se desfazer de algo que você não deve carregar. Há coisas que nós temos pena, mas essas coisas que nós temos pena, elas simplesmente estão nos prejudicando a darmos saltos mais altos. Por isso que a Bíblia fala que Bartimeu só deu um salto depois que lançou de si a sua capa. Lançou de si a sua capa, deu um salto e foi até Jesus. O que é que você está precisando cortar na sua vida? Faz uma lista de algumas coisas, suas palavras, seus sentimentos, que você está sempre falando da mesma coisa, que você está sempre falando dos mesmos problemas. Faça com que Deus, peça para que Deus faça uma incisão neste negócio enquanto você está dormindo, descansando nos braços dele. Amém? Terceiro ponto aqui que nós vamos trabalhar aqui. Primeiro, mortificação. Segundo, incisão. Terceira etapa da formação cirúrgica da família, extração. Extração, de extrair, de tirar. Porque a Bíblia diz, queridos, que quando Deus fez o homem dormir, Deus abriu o seu lado e Deus removeu uma costela. Remove uma costela do homem. Todo mundo sabe, queridos, que no ato em que Deus faz isso, houve naquele momento um esvaziamento de algo que Deus entendeu que não era para estar ali. Que Deus queria tirar do homem o que ele tinha para dar a ele o que ele não tinha. Então, se Deus mortificou, se Deus fez a incisão, Deus quer também extrair. A Bíblia fala que Deus tira uma costela do homem, do seu lado, ok? Então, veja bem, nós vamos começar a perceber que esse processo de remoção, de extração, é uma necessidade, querido. Há muita coisa que a gente precisa extrair da nossa vida. Nós estamos necessitados de que Deus extraia. E preste atenção no detalhe. Existem coisas que você e eu não somos capazes. Existem coisas que você e eu não somos competentes para fazê-lo. E nós dependemos, então, que Deus o faça, que Deus mude essa realidade. Nós somos carentes de que o Senhor venha e faça esse processo. Deus mortificou, Deus fez a incisão, Deus extraiu.
Talvez você esteja assim, muito inconformado com algumas coisas que você considera perda, mas que talvez seja uma extração divina. Talvez não tenha sido uma perda humana, talvez tenha sido uma extração divina, assim diz o Senhor. Para a gente conseguir entender que determinadas bagagens que nós carregamos nos impedem de caminharmos como nós deveríamos caminhar. Nos impedem, queridos. Então, deixa Deus entrar nesse processo de extração daquilo que está atrapalhando este propósito, este chamado para a sua vida. Então, Deus, a mortificação, fez a incisão, fez a extração, e vamos passar para o quarta etapa, ok? Anote aí, por favor. Substituição. Não se esqueça, mortificação, incisão, extração, substituição. Porque Deus mortificou, fez o homem dormir. Deus abriu o lado dele e fez a incisão. Deus removeu a costela, fez a extração. Só que a Bíblia fala que no lugar daquela costela, ele colocou carne. Em síntese, ele removeu algo rígido e o substituiu por algo flexível. Queridos, olha que coisa interessante. Em Ezequiel 36, pode anotar aí, por favor. Ezequiel 36, versículos 26 e 27. Ezequiel 36, versículos 26 e 27. Diz que Deus tirará de nós um coração de pedra e colocará um coração de carne. Amados, o tempo não tratado nos princípios da palavra nos endurece. Se uma verdade não te converte, ela tende a te endurecer. Se uma verdade não te converte, ela te endurece. Entenda, queridos, que há muitas coisas rígidas dentro de nós, que somente na mortificação, na incisão, na extração e na substituição é que isso poderá fazer com que aquilo que dantes era enrijecido se tornasse flexível. Quem sabe eu não estou falando com algumas pessoas aqui que se tornaram irredutíveis nas suas opiniões, que se tornaram pessoas inflexíveis nas negociações para a melhora da família. Quem sabe eu não estou falando com algumas pessoas assim. Há um vídeo meu no Instagram, dá uma olhadinha lá rapidinho, que você vai ver quando eu falo assim: e se Deus dissesse para você que está revoltado, chateado, com um monte de coisa que estão acontecendo na sua casa, e se Deus dissesse que é você quem está errado? Só em pensar nessa possibilidade a gente se endurece, a gente se enrijece. E não se esqueça, queridos, a Bíblia fala no livro de Salmos, capítulo 51, que um coração quebrantado Deus não rejeita. A Bíblia fala no livro de Salmo, capítulo 34, que perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado. Ora, queridos, se Deus não rejeita um coração quebrantado, significa dizer que Ele rejeita coração endurecido. Se perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado, significa dizer que Ele está longe dos que têm um coração endurecido. Talvez muita coisa tenha endurecido você e você esteja dando razão dentro da sua casa, inflexível. Deus quer fazer esse processo de substituição, substituir, mas para que haja substituição, tem que estar mortificado, tem que estar cortado, tem que estar retirado, extraído, para que a substituição aconteça. Por isso que eu disse ainda há pouco e digo outra vez, que Deus tirou o que o homem tinha para dar o que ele não tinha. Muitas das vezes, queridos, nós não temos determinadas coisas por causa daquilo que temos. Parece estranho o que eu estou falando. Nós não temos determinadas coisas que gostaríamos porque ainda temos algumas coisas que não deveríamos. Então Deus tira o que o homem tinha para dar a ele o que ele não tinha. Substitui, ele faz uma substituição de uma costela enrijecida por um pedaço de carne que é flexível. Vamos para a quinta e última etapa, ok? Neste nosso último princípio, nessa nossa última aula da semana. A quinta e última etapa é o princípio da transformação. Princípio da transformação, ok? É a última etapa. Como assim? Deus amorteceu o homem, fez a incisão no homem, fez a extração do homem, fez a substituição do homem, mas aquilo que ele extraiu, a costela, ele transformou num ser humano, ok? Então Deus
pega o que temos para transformar naquilo que não temos. Houve uma transformação. Entenda que em transformação Deus é especialista. Lá no Éden, Deus fez este milagre, transformando a costela num ser humano. Lá no primeiro milagre de Jesus, no capítulo 2 do Evangelho de João, está escrito que ele transformou a água em vinho. Deus quer fazer processos de transformações. Por isso que a Bíblia fala, anote aí, 2 Coríntios 3,18, 2 Coríntios 3,18, está escrito que nós somos transformados de uma imagem humana em uma imagem divina pelo Espírito Santo, ok? Há uma transformação, e isso é processo cirúrgico, amado. Isso é processo de Deus na sua vida, e eu espero que o Senhor transforme a sua casa mediante a essas 5 etapas do processo cirúrgico: mortificação, incisão, extração, substituição, transformação. Eu sei que isso vai acontecer na sua casa, isso vai acontecer no seu casamento, isso vai acontecer nas pessoas que você vai enviar esse vídeo. Se isso foi bom para você, dá um like aí para que o YouTube reconheça a relevância do que nós estamos trabalhando. Amados, vem trabalhar comigo nesse ministério, vem me ajudar nessa divulgação, porque eu acredito que a transformação de uma sociedade se dá pelo ajuste de uma família, quando Deus faz uma intervenção cirúrgica nela. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, e vamos partir, porque na próxima semana tem mais vídeo novo, mais uma série nova para falarmos ainda sobre família. São 8 mensagens, e essa foi a primeira mensagem. Este foi o nosso último capítulo, a nossa última aula, e eu tenho certeza que o Senhor vai fazer uma coisa poderosa na sua vida, na sua casa, em nome de Jesus. Graça e paz.